Questão 3. Se z é igual a raiz de 3 mais i, em que i é a unidade imaginária dos números complexos, então z elevado a 5 é igual a... Como foi dado no enunciado, z é igual a raiz de 3 mais i à quinta, onde raiz de 3 seria a e o i seria b. Passando para a forma trigonométrica, ficaria módulo de z é igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, módulo de z ficaria raiz de 3 mais 1. Mais 1, né, no caso. Igual a raiz de 4, que seria 2. Então, a tangente do ângulo tetra seria B sobre A, que é igual a 1 sobre raiz de 3. E aí, precisa racionalizar. Que fica raiz de 3 sobre raiz de 9, que é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente que tem esse valor aqui é o ângulo de 30. Em seguida, a gente pega que z é igual a módulo de z vezes cosseno de tetra mais i seno de tetra, que seria igual a z igual a 2 cosseno de 30 mais i seno de 30. Aí z vezes 5, porque foi dado na questão que é elevado a 5, seria z à quinta vezes 2 à quinta vezes cosseno de 30 vezes 5 mais i do seno de 30 vezes 5, que seria igual a z elevado à quinta igual a 32 vezes cosseno de 150 mais i seno de 150. Aí, para saber o ângulo correspondente a 150. Como podemos ver no círculo trigonométrico, o 30 é correspondente a 150, aqui. Então, substituindo os valores do seno e de cosseno de 30, fica z elevado a 5 é igual a 32 menos 3 sobre 2, que aqui no caso vai ser negativo, porque o cosseno é negativo nesse quadrante. E o seno vai ficar positivo, que vai ficar i sobre 2. Que é igual a z elevado a 5 menos, dá menos 16 raiz de 3 mais 16i. Aqui sendo o A e aqui sendo o B. Então, na folha, a gente marca a letra B. Questão 2. Considere o número complexo z igual a raiz de 3 mais i elevado a 5. Se z é igual a mais bi, encontre o valor de b menos a raiz de 3. Tá, então a gente pode substituir pelo valor que a gente achou na questão anterior, e aí vai ficar igual a 16 menos 16 raiz de 3 sobre raiz de 3.
que a gente achou na questão anterior, que o A é igual a 16 raiz de 3 e o B seria só 16. Então, ficaria 16 mais 16 raiz de 3 sobre raiz de 3. Aí, cortando aqui, fica só 32. Questão 5. Considere os números complexos. Z1, que é 2 cos de 25 mais I seno de 25. O Z2, que ele deu, que é 3 cos de 15 mais I seno de 15. E o Z3, que é 6 cos de 35 mais I seno de 35. E ele quer saber, ó, o número complexo de Z1 vezes Z2 sobre Z3 elevado à sexta. Então, a gente vai se fazer em partes. Aí, ó, primeiro passo. Vamos fazer o Z1 vezes o Z2. Que tá. Então, vai pegar o 2 daqui, vezes o 3. Cis do 25, que é do Z1, mais o 15, que é do Z2. Então, vai ser Z1 vezes Z2 igual a 6 cis de 40. Aí, segundo, a gente vai fazer com Z3. Aí, vai ser Z1 vezes Z2 vezes Z3. Que é o 6 que a gente achou. E o Z3, que é 6 aqui, né? Aí, cis de 40. Vai 40 aqui, porque tá dividindo, vai ser menos. Aqui foi mais porque multiplica. Aí, menos 35 igual a 1 cis de 5. E, por último, que é elevado à sexta, vai ser o Z1 vezes o Z2, dividido por Z3, elevado à sexta. Que vai pegar 1 sexto vezes cis de 5 vezes 6, que é o que a gente achou. Então, vai ser Z, aí vai ser cos de 30 mais I seno de 30, que o cos de 30, né, é 3 sobre 2, e o seno de 30 é I sobre 2. Então, a letra D. Questão 6. A figura abaixo ilustra todas as soluções complexas da equação z elevado à sexta menos 1 é igual a 0. Então, como a circunferência está dividida em 360 dividido em 6 partes, eu vou dividir ela por 6. Nisso, ela fica valendo 60. Ou seja, 60, 120, 180, 240, 300, 360. Nisso, o item 1 está falando que Z4, está afirmando que Z4 vale isso aqui. Então, o que eu posso fazer? Ele já me deu esse valor, eu posso passar o menos 1 para lá positivo, então fica raízes sextas de 1. Então, Z é igual a 1. Aí, o único ângulo que Z é um número real positivo é o de 0 graus. Logo, Z0 é igual a 1 cis de 0. Nisso, eu vou somando com o ângulo que eu achei, que é 60, para achar as outras raízes, os outros Z's. Então, o Z1 é igual a 1 cis de 0 graus mais 60, que fica Z1 é igual a 1 cis de 60. Aí, o Z2, a mesma coisa. Fica 1 cis de 60 mais 60, que é 1 cis de 120. A mesma coisa com Z3, que fica 1 cis de 120 mais 60,
que é igual a 1 cis de 180. Então, Z4 equivale a 1 cis de 240, porque soma 180 com mais 60, que é 240. Como Z4 equivale a 240, então a gente pode ver aqui que vale por 60. Então, vale por 60, 240 equivale por 60. Ou seja, se eu for substituir, fica Z4 é igual a 1 cosseno de 60, que é, no caso, 1 sobre 2, e o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Só que aí a gente tem que analisar o sinal, né? Porque 240 está no terceiro quadrante. Então, o terceiro quadrante só a tangente que é positiva. Então, os dois vão ser negativos. O que torna a questão falsa, porque ele fala que é positivo. Próximo item. Ele afirma que Z5 vezes Z2 é igual a Z1. Então, como a gente já descobriu, Z2 é igual a 1 cis de 120. E como o Z4 é 240, eu vou somar 240 mais 60, que é 300. Então, esse aqui é o Z5. Então, Z5 é igual a 1 cis de 300. Aí, o que eu vou fazer? Z1 vezes Z2 é igual a 1 cis de 120 mais 300. Que, no caso, fica 1 cis de 420. Em seguida, eu vou pegar o 420, né? Porque passa do círculo trigonométrico. Menos os 360, que é o que equivale ao total. Aí fica 60. Ou seja, fica 1 cis de 60, porque equivale, né? Aí Z1, como Z1 ele já fala que Z1 é igual a 1 cis de 60, a questão se torna verdadeira, porque fala esse total aqui equivale por isso. E Z1 é Z5 vezes Z2 equivale por 1 cis 60. E Z1 equivale por isso aqui, então se torna verdadeiro. Item 3, próximo. Ele afirma que os números reais Z1 mais Z2 é maior ou igual a zero. Como a gente pode ver, o número Z1 é 1 e Z2 também é 1. Ou seja, somando os dois equivale a 2. Ou seja, a questão se torna verdadeira. Se os polinômios x à quarta mais kx à terceira mais x menos 1 tem Z1 como raiz, então K menos 0, eles afirmam que K é menor que 0. Então, eu vou usar o valor de Z1, como né, ele afirma, que equivale por isso. Então, eu vou substituir em cada x o valor de Z1. Aí fica 1 sobre 2 mais raiz de 3i sobre 2 elevado à quarta mais K 1 sobre 2 mais raiz de 3i sobre 2, elevado à terceira, mais 1 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 2 e menos 1. Aí, acontece, como o valor de x, o x à quarta equivale por z a 4, elevado a 4, que equivale ao quê? Equivale a 1 cis de 240. Como 240 está no terceiro quadrante, ele obrigatoriamente se torna negativo, porque 240 equivale pelo 60. Só que, como o 240 está no terceiro, se torna negativo. Aí fica 1 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 1, 2. Aí, o que acontece? Próximo. Aí, o próximo, isso aqui, o Z3, equivale por 1 cis de 180. E o seno e cosseno, o total deles, vale menos 1. O próximo a gente resolve, a gente deixa a mesma coisa, que é o que vale, né? Que é o x, que é o Z1, que é o 1 cis de 60, que é o valor, o mesmo valor que ele já deu. Que menos 1. Aí acontece, esse vai cortar com esse corta com esse, então fica como? Fica menos, né? A multiplicação de menos 1 com K, fica menos K com menos 1, com o que ele afirmou, que é menor que 0. Aí, eu posso passar isso aqui para cá, aí fica menos K, menor que 1, e depois a gente tem que trocar o sinal, né? Aí fica K maior que 1, ou seja, é falso.
11. A figura abaixo mostra os afixos das raízes quartas de menos 8 raiz de 3 sobre i, ou sobre i, em que i é a unidade imaginária dos números complexos. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Aí o item A fala: o raio da circunferência da figura mede 2 raiz de 3. Ele está afirmando que vale isso. Então, vamos conferir. Primeiro, a gente vai calcular o módulo, que é o quê? Z é igual a 8 menos 8 raiz de 3 i. Aí, o que vai fazer? Z é igual a raiz de 8 ao quadrado mais 8 raiz de 3 ao quadrado, que equivale a raiz de 256, que é igual a 16. Em seguida, a gente vai achar o argumento, o seno, que equivale a menos 8 raiz de 3 sobre 16, simplificando, equivale a menos raiz de 3 sobre 2. Aí, em seguida, o cosseno, que fica menos 8 sobre 16, simplificando os dois, fica menos 1 sobre 2. Ou seja, o ângulo dele é 210. Que se a gente for ver no círculo trigonométrico, né, o 210 está aqui, mais ou menos, e aí equivale pelo 60. Aí equivale por 60. E o ângulo o seno de 60 equivale a 1 sobre 2. E o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Aí o que acontece? Sobre 2. Sobre 2. Aí acontece, para eu achar o raio é a hipotenusa. Então, a hipotenusa é o raio. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar ao quadrado o cosseno e o seno de 60, porque corresponde a 210. Aí fica raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado, mais 1 sobre 2 elevado ao quadrado é igual a... Aí fica, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3, 9. Raiz de 9, que é 3. 3 sobre 4, mais... Aqui, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Tirando o MC, fica 4. 4, 4, 1. Aí fica 3 mais 1. 4 sobre 4, fica 1. Ou seja, a questão é falsa. Próximo item. Ele fala que W elevado a décima é igual a 1024 sin de 30. Primeira coisa que a gente vai fazer é achar o módulo. O módulo de W elevado a 10 é igual a raiz de, parênteses, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais 1 sobre 2 ao quadrado, que é o seno e o cosseno de 30. Aí vai ficar o quê? Vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que no caso é 3. 3, aí fica 2 vezes 2, 4, mais 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Isso aqui é raiz de 1, que equivale a 1. Aí, o próximo passo, a gente acha o argumento, que é o quê? Cos do ângulo é igual a menos raiz de 3 sobre 2 sobre 1. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, e no caso não faz diferença, então fica menos raiz de 3 sobre 2. A mesma coisa com seno. Seno é 1 sobre 2 sobre 1. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso, não faz diferença, então fica 1 sobre 2. O ângulo é 150. Ou seja, a questão se torna falsa porque fica 1 cis 150, não 1 cis de 30. Então, ela é falsa. Item 3. Ele fala que W0 mais W1 mais W2 mais W3 é igual a 0. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir quanto vale de cada um. Aqui, o W0 equivale pelo ângulo de 60. Aqui, o W1 equivale pelo ângulo de 150. Aí, o ângulo correspondente de 60, no terceiro quadrante, é o 240. E o ângulo correspondente ao 150, no quarto quadrante, é o de 300. Nisso, a gente deduz que esse aqui e esse, o 150 e o 300, equivale pelo ângulo de 30, que é no primeiro quadrante, e o 240 equivale pelo ângulo de 60, que é no primeiro quadrante. Aí, o que a gente vai resolver? O que a gente vai fazer? A gente vai usar o cosseno, que ele deu, o cosseno de 30,
e o seno de 30, que ele deu nas outras questões, pra gente usar pra descobrir se dá pra cortar, se vai dar zero ou não. Nisso, W0. W0 é o 60. Então, a gente vai substituir pelo seno e cosseno de 60. Aí fica 1 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 1. Todos ficam positivos, né? Porque estão no primeiro quadrante. Aí, o segundo, W2. O que acontece? A mesma coisa, né? Porque 240 daqui vai por 60. Então, a gente vai utilizar 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 1 elevado a 2. Só que não está no terceiro quadrante. Então, acontece, o seno e o cosseno são negativos. Então, fica negativo. Aí, agora a gente vai fazer do outro, W1, que tá bem aqui. Aí, acontece, o W1 a gente vai usar o cosseno e o seno de 30, porque é o que eles correspondem. Aí, o cosseno e o seno de 30 é o quê? É raiz de 3 sobre 2, 1 sobre 2i. Como ele tá no segundo quadrante, o que acontece? Ele vai ser o quê? Só o seno vai ser positivo e o cosseno vai ser negativo. Aí o quê? O seno negativo, positivo, e o cosseno negativo. Aí o próximo, W3, que é o quê? É esse aqui, é o 300, que equivale pelo ângulo de 30, né? 300, 150, 30. E aí a gente vai substituir pelo mesmo, raiz de 3 sobre 2, 1 sobre 2, e a gente analisa que o cosseno vai ser positivo e o ângulo vai ser, e o seno vai ser negativo. Aí a gente vai colocar os valores de cada um. 1 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2i. Aí com 2 agora, né? Com 1 na verdade. Aí fica menos raiz de 3 sobre 2 mais 1 sobre 2i. Agora o próximo, menos 1 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 1, dividido por 2. E o próximo, mais raiz de 3 sobre 2 menos 1 sobre 2i. Isso aqui tudo vai ser corta, 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 corta. Esse vai cortar com esse e esse vai cortar com esse. Ou seja, é igual a zero, o que torna a questão verdadeira. Último item. Ele afirma que WK mais 1 é igual a IWK para todo K pertencente a 0, 1, 2. Então, o que vai acontecer? A cada K, a gente vai substituir pelo valor que a gente quer achar. Aqui também. Aí, o que aconteceu? Eu vou colocar W é igual a 0, que é o primeiro valor que eu quero achar, mais 1, que já deu na fórmula, que é igual a I, W, o primeiro valor que eu quero achar, que é 0. Ou seja, W0 mais 1 é igual a 1, isso aqui. Aí eu vou substituir pelos valores que eu já achei na outra questão, que é o seno e o cosseno de cada um. O do W1 equivale ao quê? Menos raiz de 3 sobre 2 mais 1i sobre 2 é igual. O que equivale ao zero é 1i, 1 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2 i. Aí acontece, a gente vai manter a primeira, continuar com a primeira aqui, menos raiz de 3 sobre 2 mais 1i sobre 2. A gente faz o chuveirinho aqui. Aí fica o quê? 1 sobre 2i mais raiz de 3i ao quadrado sobre 2. O que acontece? Aí fica o quê? Menos raiz de 3 sobre 2 mais 1i sobre 2 é igual a 1i sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2, o que se torna verdadeiro. Aí a gente vai fazer a próxima. A próxima a gente vai substituir pelo valor que a gente quer achar. A gente não achou de 0, a gente vai achar agora de 1. Aí vai substituir W1 mais 1, que já está na fórmula, é igual a 1i W1 que a gente quer achar. Aí vai substituir e vai fazer o quê? Aí vai ficar 1 mais 1, 2, W2 que a gente já achou na outra questão e W1. Aí vai ficar menos 1 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2i é igual a i, que está na fórmula, menos raiz de 3 sobre 2, mais 1 sobre 2. Aí a gente vai manter a primeira, essa aqui.
Não tem. E aqui a gente faz chuveirinho. Aí fica menos I raiz de 3 sobre 2, mais 1I ao quadrado sobre 2. O que equivale a menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2 e é igual a menos 1 sobre raiz de 3 por 2, menos 1 sobre 2, o que se torna verdadeiro. Aí, em seguida, a gente vai fazer desse aqui e vou fazer aqui embaixo. Aí, o que acontece? Eu não achei do 1, que eu já achei, agora eu vou achar do 2. Vou substituir na fórmula, que é o K, que é o 2 que eu quero achar, mais 1, e W2. Aí fica W3, que eu já tenho na outra fórmula, que eu achei na passada, junto com W2i. Aí a gente vai fazer o mesmo esquema. Eu vou fazer aqui embaixo. Raiz de 3 sobre 2, menos I, 1 sobre 2, é igual a I, abre parênteses, menos 1 sobre 2, menos raiz de 3i sobre 2. Tá, aí a gente mantém a primeira. Aqui tem o I, né? Aí a gente mantém a primeira, menos I sobre 2, é igual, a gente faz o chuveirinho delas. Aí fica menos I sobre 2, menos raiz de 3, 1 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai equivaler por raiz de 3 sobre 2, menos 1 sobre 2, que equivale a menos 1 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 2, que se torna verdadeiro. Questão 13. Se 1 mais i é uma das raízes cúbicas de um número complexo z, então z ao quadrado é igual a... Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o z ao quadrado e 1 mais i. Ele quer raízes cúbicas, então vai fazer elevar, né? Aí vai ser 1 mais i. Aí vai fazer chuveirinho. 1 mais i vezes 1 mais i vezes 1 mais i. Aí vai ficar z igual a 1 mais 3i mais 3i ao quadrado mais i. Z igual a 1 mais 3i menos 3 menos i. Então, vai ser z igual a menos 2 mais 2i. Só que ele tá pedindo o z ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Vai elevar. Vai ser z ao quadrado igual, vai ser menos 2 mais 2i ao quadrado. Aí, vai ser menos 2 mais 2i vezes menos 2 mais 2i. Então, z ao quadrado igual mais 4 menos 4i menos 4i mais 4i ao quadrado. Então, z2 igual a 4 menos 8i menos 4, que vai ser z igual a menos 8i, ou seja, letra A.